Bom dia a todos. O ciclo de programa, ele tem várias etapas, né? Então, a gente pode ser feito o diagnóstico da tropa, a conclusão e avaliação pessoal de cada jovem e de cada, né, equipe ali, e é feita a pré-seleção das atividades. A gente faz a proposta das atividades, a gente faz desenvolvimento, avaliação e acompanhamento de progressão pessoal individual de cada jovem. O ciclo-programa tem uma duração média que deve se adequar de acordo com a vivência de cada tropa. Dentro de cada tropa é realizado na faixa de 2 a 3 meses cada ciclo, ou até mais, depende. Depende de como a tropa está, se a tropa é uma tropa nova que está iniciando há pouco tempo, se é uma tropa que está começando do zero. Aí depende muito, né? Se for uma tropa que a maioria dos jovens ainda vieram de Lobinho, estão começando no grupo naquele momento, a gente começa a iniciar com o ciclo de programa simples e com atividades legais. Aí, como que a gente monta esse ciclo de programa? Primeiramente, a gente faz um conselho de tropa. Dentro do conselho de tropa, a gente conversa com os jovens, realiza como a gente conversa com os jovens, explica o que é um conselho de tropa e conversa com eles e fala com eles que a gente gostaria de fazer iniciar a montagem do nosso ciclo de programa. A partir daí, a gente vai fazer a gente vai desenvolver o ciclo, né? A montagem do ciclo. Primeiramente, a gente vai fazer o conselho de tropa. No conselho de tropa, nós vamos levantar as hipóteses, né? De diagnóstico, o que a gente gostaria de trabalhar na tropa, fazer o diagnóstico da tropa e tal. E levar para os conselhos de patrulha. No conselho de patrulha, cada patrulha vai montar o que gostaria de ser feito durante aquele ciclo. Tipos de atividade, o que gostaria de tirar de especialidade, o que gostaria que acontecesse naquele ciclo, naquele momento. Depois a gente pegaria essa patrulha, no caso, né, e levaria para o conselho de patrulha e levaria para a corte de honra, onde os monitores, sim, sentariam e conversariam entre si, como que eles montariam uma defesa para defender aquela parte. Voltaria, sim, para o conselho de tropa, onde no conselho de tropa nós faríamos um jogo democrático. O jogo democrático pode ser de várias formas. O jogo democrático ele pode ter de 2... pode ser feito para 2 a 3 meses, né, o ciclo de programa, e o jogo democrático ele pode ser feito de várias formas. A gente pode fazer atividade, a gente pode fazer jogos de pergunta e resposta, a gente pode fazer jogo de votação, a gente pode fazer através de fórum de... Como que diz? Fórum de defesa, tá? A gente pode fazer igual fórum, né? Igual defesa de julgamento. A gente pode fazer de várias formas. E a forma que eu já trabalhei com a minha tropa é da seguinte forma. Eu fiz com eles vários jogos. Eu fiz com eles, né, o conselho de tropa, onde eles levantaram qual que vai ser a ênfase, o diagnóstico da tropa. Levantou o que eles gostariam que existisse, qual que é a prioridade, o tema, sobre o que a gente vai trabalhar aquele primeiro ciclo. Aí sim a gente dividiu em patrulhas e as patrulhas foram montar as defesas e os jogos, as atividades propor, né, as atividades que eles gostariam que tivesse na sua tropa, na tropa e para a patrulha. E juntamente nós iríamos... Depois a gente vai para o jogo democrático, onde a gente volta para o conselho de tropa. Aí, nessa hora, os monitores já decidiram, né? Claro. E a gente volta para o conselho de tropa e os jovens pegam e votam. Ou seja, a gente pode... Aí o jogo democrático, eu fiz dessa forma já algumas vezes, de fazer votação. Algumas vezes votação aberta, outras vezes votação fechada, em papel, outras vezes a gente
em jogos de enquete via celular. Então, são formas de fazer o jogo democrático, tá? E a defesa, né? Aí a gente gravou a defesa, a gente fez a defesa dos jovens, dos jogos. Os jovens, cada patrulha defendeu aquilo que era do seu interesse, fez a defesa, e os jovens votaram naquilo que eles gostariam de que existisse no ciclo. Logo após da votação, a gente monta, né, o calendário, aí a chefia juntamente com a corte de honra, aí vai para a corte de honra, juntamente com a corte de honra, nós montamos o nosso calendário. Aí nós temos que manter sempre a nossa ênfase, né, que é incrementar atividades variadas, atrativas. A gente tem que ter as atividades de tropa, promover atividades de patrulha através, né, do jogo democrático. E a gente vai montando dessa forma. E cada escotista vai reforçando, né, direto com os jovens a importância de manter, fazer aquelas atividades. E o escotista, no caso, é um mero acompanhante. Ele está ali para não para propor atividade, e sim para direcionar, tá? Então, para mim, seria isso o ciclo de programa. E logo depois da proposta das atividades, nós faríamos, depois do jogo democrático, a gente fazia a organização e a preparação das atividades, colocando no calendário e como que vai ser, quando vai ser, o que vai constar, como vai ser. Esse é o jogo democrático da tropa escoteira, tá? É isso que a gente tem na nossa. No final, a gente faz a avaliação. Como que foi, como que teve, se foi legal, se não foi, se a patrulha trabalhou dentro de um ritmo legal, se as atividades foram mesmo atrativas e variadas. E isso tudo vai para a avaliação, tá? E depois da nossa avaliação, se a gente conseguiu, aí na avaliação a gente coloca. Aí a avaliação é feita de várias formas, né? A avaliação pode ser feita em cada atividade direcionada, ou pode ser feita também através do tempo mínimo, né? As tarefas deverão ser sempre distribuídas e a gente deverá sempre fazer uma avaliação diária. Eu acho que a avaliação diária, para no final do ciclo ter uma avaliação fechada, é muito bom. Cada atividade externa ou interna ser avaliado, ter a avaliação do jovem, o jovem ter a visão do jovem, se gostou ou não, se foi bom, se foi atrativo, o que precisa melhorar. Isso é um ponto positivo que a gente tem que ter no nosso ciclo de programa. E através dessa avaliação, da conclusão dessa avaliação dos pontos positivos e negativos, a gente vai construir o próximo ciclo. Obrigada a todos e sempre alerta.